Câncer e o Mar é uma autobiografia que conta a história de superação da nadadora Janice Delunardo. Na obra, Janice narra sua relação com o mar e como essa experiência a fortaleceu para enfrentar o diagnóstico e o tratamento contra o câncer de mama. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. Hoje eu converso com a publicitária, escritora e nadadora Janice Delunardo. Ela é autora do livro Eu, o Câncer e o Mar, um livro que conta um pouco a história dela de superação e também a relação com o mar no enfrentamento do câncer de mama. Janice, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, Gabi, a participação e a oportunidade de estar aqui. Vou começar falando, assim, para você contar um pouco pra gente. Lógico que ao longo do programa você vai, contar um pouco sobre o seu tratamento e tudo. Mas de onde surgiu a ideia de colocar essa sua história no livro? Em 2018 eu fui diagnosticada com câncer de mama no final do ano. E eu já nadava no mar. E isso daí veio como uma forma, A ideia de escrever um livro foi uma forma de compartilhar a minha maneira do enfrentamento perante a doença, porque eu sei que tem muitas pessoas que cada um tem o seu tipo de enfrentamento, mas no meu caso, como eu continuei nadando durante todo o tratamento, e eu senti que o meu enfrentamento com a doença impactou algumas pessoas que vinham até mim e falavam: eu voltei a nadar por sua causa, estou gostando de te ver aí na praia, viam minhas fotos no Instagram e curtiam, comentavam. E depois da pandemia, foi um período que eu tinha terminado o meu tratamento e eu pensei em compartilhar essa história de alguma forma, porque como tinha todas essas pessoas, todo esse envolvimento, durante que eu fui recebendo, eu falei, por que não contar isso num livro, em forma de livro? Eu sempre tive vontade de escrever um livro e eu vi que foi ali o momento certo, a hora certa de fazer isso. E foi muito bacana, assim, para mim. No livro você conta desde o seu diagnóstico, Janice? Sim, desde quando eu recebi o diagnóstico, porque e eu fui fazendo esse paralelo, do diagnóstico, das etapas do tratamento com a minha relação com o mar e com a natação. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu estava vindo de uma travessia fora do estado, foi a primeira que eu participei, estava super empolgada em continuar nadando, fazer outras travessias, e aí eu recebi aquele banho de água fria, Mas nem por isso eu parei de nadar. Você descobriu o câncer de mama nos exames de rotina? Sim, eu já vinha acompanhando, Eu tinha já um carocinho que eu tinha no exame, no autoexame, eu tinha identificado, eu já fazia um acompanhamento, de mamografia, ultrassom, todo ano eu fazia, mas nesse último ano o caroço ele tomou um aspecto diferente, ele deu uma retraída na pele, um repuxo. E aí o mastologista já desconfiou de alguma coisa e nós resolvemos fazer, eu tive que fazer uma biópsia, na verdade, porque não saiu nada na mamografia nem na ultrassom. Durante o tratamento, você traz isso no livro, já falou um pouquinho, você continuou nadando, e você traz essa questão de como o mar te fortaleceu. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Desde quando eu comecei a nadar no mar, o mar sempre foi muito mais do que só a atividade física, Aquele contato com a natureza, o contato, a socialização com as pessoas, aquilo é uma energia que é só quem nada, quem está ali sabe, assim, como que é contagiante, como que te fortalece, tanto que eu nado até hoje, meus dias são muito melhores quando começa dentro d'água. Quando eu descobri a doença, a primeira coisa que eu pensei, porque como eu estava nesse pique ali de continuar nadando, de querer fazer outras travessias, a primeira coisa que eu perguntei para o médico foi: eu posso nadar? Eu vou fazer a cirurgia, mas quanto tempo depois eu posso estar dentro da água? 20 dias depois da cirurgia você pode ir. 20 dias eu estava lá na praia. E eu sentia que cada vez que eu ia até a praia, aquilo me fortalecia. Quando eu comecei a fazer a químio também, eu perguntei: doutor, eu posso fazer a quimioterapia e ir nadar? Pode, mas aí tinha aquelas restrições, cedo, porque a pele fica muito sensível, não podia nadar profundo, porque você não sabe que tipo de reação que o corpo pode ter, então eu tinha que nadar bem na beirinha. Então,
mesmo com essas restrições, eu não deixava de ir. Todos os dias que eu fiz a quimioterapia, quase todos os dias, eu fui na praia, eu dei um mergulho, eu dei uma nadada e eu chegava no salão de quimio de outra forma, assim. Eu imagino que as pessoas deviam ficar surpresas, né? Porque é um tratamento muito pesado, muito intenso. Eu até comentei com a Janice nos bastidores, né, que eu vou tentar não me emocionar, porque eu acompanhei todo o tratamento também de quimioterapia, radioterapia da minha mãe, né, também lutando contra o câncer de mama, e eu sei que não é um tratamento fácil, né? E eu imagino que as pessoas deviam ficar surpresas com isso. Como é que foi essa repercussão no seu entorno? Era interessante, assim, porque, e quando a gente para pensar, às vezes tem pessoas que ficam em casa por preguiça, por comodismo, e aí falava, poxa, essa mulher careca aí na praia nadando e eu aqui, né? E isso estimulava as pessoas de certa forma. Já aconteceu de eu estar na feira passeando, careca, né? E chegar uma pessoa para mim que hoje é minha amiga, né? Mas na época eu nem conhecia muito e ela, nossa, eu voltei a nadar por sua causa. Eu estava com uma depressão, estava muito em casa, mas quando eu te vi, e isso me deu vontade de voltar. Aí chegou o outro, minha tia está passando pela doença, mas ela não está tendo esse enfrentamento, então eu mostrei suas fotos para ela. Então aquilo me fortalecia também. Era interessante porque eu fortaleci o outro e eu era fortalecida por esse feedback, por esse retorno. E isso foi muito legal. Janice, você fala da questão do enfrentamento, né? E é claro, né, que a gente tem que ter um olhar de muita empatia, porque cada um fala também do seu lugar e lida com uma doença dessa, se aparecer na sua vida, da forma que pode também, com os recursos que tem. Mas como que você decidiu e conseguiu lidar dessa forma? Eu acho que isso é muito da minha personalidade, né? Eu também sou da área do audiovisual, sempre trabalhei com produção, então é aquela coisa assim, vamos buscar solução, né? Não focar no problema. E foi meio que isso que aconteceu no automático. Quando eu descobri, o dia que o médico me deu o diagnóstico, lógico que na hora você tem aquele impacto, né? Parece que um buraco se abriu debaixo de você, você dá aquela respirada, mas eu falei, tá bom, e aí, o que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? Você tem que pegar autorização para fazer cirurgia, fazer isso, fazer aquilo, então vamos embora. Saí dali, já liguei, tô com câncer, eu bem diretamente, né? E eu tô isso, eu tenho que fazer isso, e já fui pegar autorização para os exames, foi meio que no automático, eu já fui tomando as resoluções, então... Um dia de cada vez, aprendi um pouco a viver isso, porque eu sempre fui muito ansiosa, apesar de ser assim, desse lado de produção, né, que eu coloquei de vamos fazer, vamos acontecer, vamos ver o que tem para fazer pela frente, mas eu também sou muito ansiosa, assim, então eu tive que segurar um pouco essa ansiedade, porque a gente vai descobrindo aos poucos. Você passou por isso com sua mãe e você sabe. É um exame aqui, para saber se vai ter isso, se vai fazer aquilo, se vai fazer químio, se vai fazer rádio. Então eu tive que conter um pouco essa ansiedade, tentar viver um dia de cada vez. E cada dia que eu acordava era pedindo força, né? Eu falo que assim, eu não sei as crenças de cada um, mas eu acredito muito em Deus. E eu nunca pedi a Deus a cura, eu pedia para Ele me fortalecer, para eu passar pelo que eu tivesse que passar. Então, eu acho que isso aconteceu, né? Eu tive essa força também interior, que a gente na hora não sabe de onde que vem, mas eu acredito nesse poder superior e fui adiante. No livro, o cenário é a Praia da Costa, não é isso? Em Vila Velha. Você também tem uma relação muito forte com a Praia da Costa? Sim, com certeza. Apesar de eu já ter morado fora, já morei em outros estados, já morei em outro país, mas eu nasci em Vila Velha, eu cresci ali na Praia da Costa, então morava na prainha, mas era na Praia da Costa que a gente estava sempre ali. Eu comecei a nadar no mar ali, na Praia da Sereia, então essa relação ali na praia foi muito forte. Durante o tratamento também eu continuei nadando ali na Praia da Sereia, então com certeza a natureza ali ajudou bastante. E as pessoas também, eu imagino, né? O grupo, né, que você nada e tal também. E o grupo foi fundamental, assim, as pessoas tiveram uma receptividade muito bacana quando eu contei, né? A gente estava vindo de uma viagem, como eu falei, e eu cheguei, gente, foi logo em seguida, né, que eu descobri, eu falei, gente, está acontecendo isso, eu descobri, estou com câncer.
E ninguém fez aquele alarde, sabe, de coitada, ou nossa. Não, pelo contrário, falaram, pô, vamos nadar. E eu nunca nadei tanto na minha vida quanto aquele mês de dezembro, que eu descobri no final de novembro. Eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer em termos de trajetos, né? E o pessoal estava sempre comigo, então me fortalecendo e sempre na alegria, que a gente sempre foi muito para cima. Eles deixavam de fazer os percursos para nadar na beirinha comigo, quando eu estava fazendo a químio. E nesse antes da cirurgia, nesse 1 mês que eu tive antes da cirurgia, que eu descobri em novembro, e em janeiro eu fiz a cirurgia. Dezembro eu nunca nadei tanto na minha vida. Dei a volta na Ilha do Frade, eu fiz percursos lá em Vila Velha que eu nunca tinha feito antes. E sempre com esse pessoal comigo, sabe? Com essa turma comigo. Então eu sou muito grata aos nadadores, que os meus amigos, minha família do mar, eu falo que eles são. Isso que você fala é muito forte, né, Janice? Porque quando a pessoa está passando por uma situação dessa, quem está em volta, né, faz toda a diferença no apoio, levantar a pessoa, colocar para cima. Isso faz uma diferença para quem está passando por um tratamento tão difícil como esse, né? Com certeza. E o Saúde, que é o meu companheiro de sempre, ele estava ali o tempo todo do meu lado também, nadando. Eu lembro que logo quando eu raspei a cabeça, né? Ele e mais meu professor, vários assim que também rasparam a cabeça. A gente tem uma foto muito bacana, assim, que parece capa de disco, né? Todo mundo carequinha. Então, assim, foi muito bacana. A acolhida deles me fortaleceu, me ajudou demais. Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa, mas tem mais assunto pela frente, tá, Janice? Tá bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco da história da publicitária, nadadora, escritora Janice Delunardo, ela que tem o livro Eu, o Câncer e o Mar. Falamos um pouquinho, né, sobre os vários temas assim em volta do seu livro, que é o seu tratamento, desde o diagnóstico. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre o processo de escrita do livro. Porque assim, eu imagino que também tenha um pouco até de um processo terapêutico também nisso tudo, né? De você contar a sua história. Eu vi que o livro tem muitas fotos também, né? Janice, como é que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu escrevi depois, né, que passou o tratamento, na época da pandemia. Eu aproveitei aquele período que a gente estava ali enclausurado e eu falei, gente, eu preciso contar um pouco dessa história, né? Se ela já impactou, assim, de alguma forma as pessoas ao meu redor através do Instagram ou as pessoas que estavam ali comigo no dia a dia, por que não escrever essa história, colocar em formato de livro, que era uma coisa que no fundo eu sempre tive vontade de fazer, né? Sabe aquela coisa, fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Só faltava o livro. O livro estava faltando, não está mais. E aí me deu aquela vontade e como eu tenho um Instagram que eu fiz em forma de diário, que ele é um diário de natação no mar, ele é só natação. E isso me ajudou muito, porque ali contava um pouco da minha história, tinha as travessias que eu fiz, os trajetos que eu fiz durante o período, as datas, então foi bem bacana. E de certa forma, como eu te falei anteriormente, eu procuro buscar muito o lado positivo das coisas, inclusive do tratamento. Então foi escrito o livro de uma forma mais leve do que talvez se eu estivesse escrevendo durante o processo. Então ele tem uma leitura fluida, leve. As pessoas que me conhecem, elas falam, nossa, Janice, parece que eu estou vendo você falar, que é assim do meu jeito, né? Então foi gostoso de escrever, assim, foi um processo bacana, agradável, eu fiquei muito contente. Você falou uma coisa que é interessante, o fato de você ter parado para fazer esse projeto depois do tratamento, porque realmente a gente olha com outros olhos, né, a história quando ela já passou, né, com um olhar de, nossa, passei por isso tudo e superei, né, e tô aqui, enfim, pronta para outras e outras lutas da vida, que são coisas da vida mesmo. E o legal foi que eu fui vendo a minha evolução na natação também, e eu conto um pouco disso no livro. Evolução, você disse, tipo, física mesmo? Evolução eu faço hoje e fiz percursos que antes eu nem sonhava em fazer, né? Eu estava muito no início da natação e eu falava, nossa, quando que eu vou nadar até lá na rotatória de Coqueiral, por exemplo, né? Sair da Praia da Costa até a rotatória, nossa, eu achava aquilo uma coisa de outro mundo, e eu consegui fazer isso. Então, para mim foi ver essa evolução
né? É como se a doença e também foi me fortalecendo nesse sentido, né? O desafio, fazer o paralelo do desafio da vida com o desafio que você tem ali no esporte, na atividade física, isso é muito legal, porque te fortalece dos dois lados, né? Pô, vamos passar por isso, vamos avançar, vamos para frente. E por isso que, como você está vendo aqui a minha camisa, né, da Nadada Rosa, é um projeto que já é o 3º ano que a gente faz, que justamente no Outubro Rosa, que é em homenagem a essa minha história e também com o objetivo de colocar para as pessoas a importância, né, de olhar com outros olhos para a doença, né? Porque se você tiver um diagnóstico precoce, o câncer de mama hoje, ele tem ainda uma quantidade muito grande de pessoas acometidas pelo câncer, mas também ele tem uma incidência de cura de mais de 90% se você descobre ali no início. Então eu falei, a gente tem que dar visibilidade para isso maior, né? Então sempre em outubro a gente faz essa ação, né, que é a Nadada Rosa, ali na Praia da Costa, também. É uma ação de conscientização. A gente faz na praia de Itapuã, que eu falei, já que o câncer é uma coisa tão desafiadora, vamos fazer uma coisa desafiadora na natação também. Não parece, mas ali tem sempre muita corrente e tal, e a gente dá uma volta na ilha em formato de laço. E essa ideia veio depois também, né? É legal o que você está falando, porque aí a gente fica com a impressão assim, que você passou por essa luta, né? E a gente já falou que não é fácil e tudo. Mas depois que você passou por essa história, você vem ainda com essa mensagem, você não deixou isso lá atrás, no sentido de trazer essa mensagem, conscientizar outras mulheres, para que quem está passando por uma coisa parecida, ou tem um parente, uma amiga que está passando por uma coisa parecida, consiga ver com esses seus olhos, né? E aí vem o livro e também vem a Nadada Rosa, muito nesse sentido, né, Janice? Sim, com certeza. Eu, falando de espiritualidade novamente, né? Eu sou espírita. Eu acredito que nada é por acaso, nada acontece por acaso. E se hoje eu estou aqui, a gente não sabe, né, quando a doença vai nos acometer, quando a gente vai sucumbir ou não, né? Eu não sabia se eu ia ficar viva, se eu ia morrer. Então, mas se eu estou aqui hoje para contar essa história, é porque foi permitido. E eu me vejo muito como um instrumento. Né? Não é nada pessoal, não tem nada de vaidade, mas eu me vejo hoje como um instrumento para passar essa mensagem, para acolher outras mulheres, outras famílias que estejam passando por isso. Eu sempre me coloco à disposição, assim, no que eu puder ajudar. Me procura, me liga, me chama no Instagram, vamos conversar. Então, assim, eu estou muito disponível, muito aberta a isso, porque eu acho que é como se fosse uma missão para mim, assim, né? Faz parte da minha história, então vamos embora. E a natação também parece ser uma missão, porque quando você fala de nadar, o seu olho está aqui, ó, brilhando. É verdade. Às vezes a gente fala assim que eu sou viciada em natação. E é verdade, assim, quando eu vou, às vezes a gente tem dificuldade, igual as pessoas falam, pô, praticar atividade física, né, se acordar cedo e tal, é difícil. Para mim, muitas vezes é difícil acordar cedo, quando está aquele friozinho, ainda mais para ir para o mar. Está gelado. A gente tem uma frase que é certa e é o que me estimula. Ninguém nunca se arrepende. A gente vai e não se arrepende, a gente vai às vezes nadar com chuva, sabe, com a corrente forte, e é aquela festa, e tem aquele cafezinho no final, aquela resenha. Então, nossa, você começa o dia de outra forma. Te convido aí um dia lá, quem sabe. Não sei nadar direito, esse é o problema. Mas na sereia é rasinha, mansinha. Eu queria te pedir para você, então, deixar dicas, assim, porque você também traz um relato, Janice, muito de autocuidado, né, de prática de esporte, que faz, a gente sabe, né, que faz toda uma diferença, tanto para a saúde quanto também para a prevenção de doença, enfim. Quem estiver querendo começar, assim, a nadar, o que faz? Você já está lá na frente fazendo travessias longas e tudo. Quais são as dicas que você passa? Eu acho que a primeira coisa é procurar uma assessoria de natação, né? A gente tem hoje muitas assessorias no mar, né? Porque eu comecei na piscina, quando eu era criança eu nadava na piscina, mas no mar é outra história.
É outra história completamente diferente. Então, assim, a primeira coisa eu acho é procurar uma assessoria. Hoje nós temos várias aqui em Vitória, em Vila Velha, na Serra. Então, porque essas pessoas, os professores, eles vão te dar dicas, vão te instruir como fazer melhor. Porque não é igual você falou, hoje eu já faço outras travessias, hoje eu já nado com os amigos, a gente pega, faz uns longão no final de semana, mas eu sei que eu tenho que ir com uma boia de sinalização. Eu sei que a gente usa touca, não é só para segurar o cabelo, que a gente coloca uma touca colorida, porque aquilo ali vai dar visibilidade para um jet ski, para outras pessoas, uma embarcação que esteja ali. Questão de segurança mesmo, questão de segurança. né? Então, assim, a boia, a touca colorida, aquilo ali também te dá visibilidade. Então, não só esses detalhes, mas a técnica de você nadar melhor, de você ter uma melhor performance. Então, eu acho que a primeira dica é você buscar uma assessoria e ali você vai encontrar essas pessoas alegres, dispostas a te ajudar e que vão querer fazer o final de semana, né? Aquele longuinho ali de final de semana com você também. E que viram amigos, pelo que você está me amigos. dizendo, né? Viram amigos, foi o grupo que também te acompanhou no tratamento, te deu força, te incentivou a continuar nadando. E você cria realmente, assim, uma família no mar, assim, são os amigos que são amigos verdadeiros. Eu lembro que quando eu comecei a nadar no mar, a gente não sabia quem era advogado, quem era médico, quem era publicitário, a gente não tinha crachá, sabe? Era todo mundo igual, era todo mundo com o mesmo objetivo ali de exercitar, de se exercitar e de ser feliz e de dar risada juntos. E aí isso é muito legal, sabe? Isso é muito bacana e por isso que meus olhos brilham. Janice, agora eu vou puxar assim para novos projetos na parte de publicação. Você pensa em publicar algum outro livro, de repente aí sobre sua trajetória, né, mais ligada ao mar mesmo, na natação, os percursos que você está fazendo? Você tem algum projeto nesse sentido? Menina, quando eu escrevi o livro, eu gostei muito do processo, como eu te falei, foi gostoso, eu já tinha essa ideia. Eu gostaria de escrever um novo livro, mas eu não sei ainda. Fazendo essa ligação da vida com o mar, eu até tive um pensamento, uma ideia. Porque a minha filha, eu só tenho uma filha, minha filha única, Vitória, que eu também posso me emocionar agora de falar dela. Pode se emocionar, aqui a gente pode se emocionar. Cheguei a engolir seco. Ela está morando em Portugal tem 1 ano e foi muito legal porque o nome dela é Vitória e a gente tem uma travessia que a gente faz aqui que chama Travessia da Vitória. Tudo a ver. E a gente sai de Vila Velha, da Praia da Sereia e vem até Camburi. A gente faz esse trajeto, é bem desafiador, né? São 7 quilômetros em alto mar. E ela ia viajar logo depois dessa travessia. E a minha ideia é fazer cinematograficamente, né, fazer aquele paralelo. Poxa, a Vitória está indo para Portugal, ela vai fazer essa travessia dela também. Então eu vou fazer essa travessia por ela e eu vou dar a minha medalha de participação para ela, né? Então todo aquele filminho na minha cabeça. E eu pensei em contar um pouco dessa história, porque assim, às vezes não é uma doença só que te deixa vulnerável, que te deixa desestabilizado, né? E a gente tem esses enfrentamentos na vida, como você falou. Uhum. E esse foi um enfrentamento que foi complicado, até hoje para mim, de estar longe dela. Então eu pensei em fazer esse paralelo da travessia da Vitória, sabe? Da natação e essa viagem, enfim. Foi uma ideia que veio na minha cabeça, mas ainda não... Olha, mas aí eu já deixo o convite. Quando você publicar, você volta pra gente conversar mais, Janice. O nosso programa tá chegando ao fim, mas eu acho que fica, assim, uma reflexão. Igual você falou, que não só o enfrentamento de uma doença, mas os vários desafios que a gente tem na vida e travessias, para que a gente consiga enfrentá-los com essa força que você trouxe pra gente. Eu acho que você é um grande exemplo disso. E aí eu queria pedir para você deixar o seu contato. Você já falou que no Instagram você compartilha muita coisa, né, da sua jornada de natação e tudo. Como que as pessoas podem não só ter contato com o seu livro, mas ter contato com toda essa sua trajetória também? E se inspirar também. Então, o meu Instagram, que esse diário de natação é já_no_mar, né? Já no mar. E ali eu tenho, assim, eu conto todo dia, eu faço meu diáriozinho de natação
E ali tem toda a minha história, tem toda a minha trajetória, eu falo do livro também, tem do lançamento. Quem quiser adquirir o livro pode falar diretamente comigo também. Não só quem quiser começar a nadar, quem quiser praticar uma atividade física, mas quem estiver passando por algum problema difícil, assim, sobre o câncer, que às vezes as pessoas não têm um direcionamento, ou não sabem, um familiar às vezes não sabe como agir, um amigo. Eu tive amigo que não teve coragem de me ligar na época, porque não sabia como abordar, sabe, sobre a doença. Então, assim, eu estou disponível para quem quiser conversar, trocar ideia, fazer um bate-papo. Enfim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, Janice. Agradecer esse seu relato de vida que você coloca, né, com tanta força, com tanto brilho nos olhos. Eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Eu que agradeço, Gabi, a oportunidade de compartilhar. Isso para mim é muito enriquecedor também. Muitas nadadas para você. Obrigada. Fica aqui o convite, se quiser aparecer. Quem sabe? O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Ares, mais perto de você.